Durante essa semana, eu tive uma experiência tremenda com Deus. Algo tremendo com Deus. E eu falei com Deus assim: Pai, eu tenho uma responsabilidade domingo. Mas se o Senhor não quiser, não permita que eu esteja lá. Se o Senhor achar que não é para eu estar lá, se o teu Espírito não for comigo, não me permita que eu esteja lá. Há uns 3 dias eu estou com essa virose que todo mundo está sofrendo por aí. E eu até liguei para o pastor e falei: pastor, fica no alerta aí, porque não sei se vou não. E Deus falou comigo assim: você vai. Aí minha mãe falou: não vai, fica em casa. Falei: não, eu vou. E eu ouvi uma palavra durante essa semana de um pastor amigo, que ele disse assim, quando ele foi para a igreja, ele falou assim: Senhor, eu quero ir, mas se o Senhor não for, se o teu Espírito não estiver comigo, não permita que eu vá. Mas eu ouvi essa palavra depois de que eu já tinha falado com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu posso sentir Ele aqui ao meu lado. Poderia que eu possa sentir Ele aqui, ó, em forma de pomba, aqui, ó, no meu ombro. Sabe, queridos, o que eu tenho a falar à igreja hoje foi algo que Deus trouxe ao meu coração. É algo muito importante. Eu não quero que você use celular. Não use seu celular. Bota aí no portal do banco, ou bota dentro da bolsa. Não mexa no seu celular. Que a gente tem mania de, às vezes, os homens principalmente têm mania de ter aquele alertazinha de futebol, aí aparece lá, aparece o resultado do futebol lá, né? Ou uma mensagem, alguma coisa. Se você está com alguém com algum problema em casa e você está preocupado, desliga seu celular, pode desligar. Os anjos do Senhor estão lá com eles e vai dar tudo certo. E quando eu recebi do Senhor essa palavra durante a semana, eu fiquei pensando: Senhor, eu preciso tratar isso na minha vida. Eu já falei com o apóstolo que uma vez eu fui repudiado com a leitura desse texto por alguém, porque dizia que eu não cuidava bem da minha casa, da minha família. Mas isso tem muitos anos e Deus curou a minha vida, e hoje Deus me dá esse texto para trazer à igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ela vai botar para a gente ler aqui, mas abra a sua Bíblia para que possamos estar manuseando. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos ler todos numa só voz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, mais uma vez, mais forte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, que tremendo esse texto, queridos. E eu quero que você atente muito, porque você, de repente, que está aqui hoje, tem vivido momentos na tua casa, na tua família, tem vivido momentos terríveis, porque nós estamos nesse mundo, e a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Apóstolo, eu queria que o senhor estivesse aqui em cima e desse uma olhada. Está todo mundo anotando. Olha, semana passada, ó, está todo mundo, ó, parabéns para vocês, é isso daí mesmo. Quando a gente escreve, a gente não esquece, a gente inculca cada vez mais, né? Parabéns, faça isso mesmo. E eu quero trazer ao coração de vocês, nesta noite, uma palavra sobre família.
Família é o projeto de Deus em meio a uma sociedade caótica que nós vivemos. A família é um projeto que Deus sonhou, instituiu, e Satanás tentou destruir. E até os dias de hoje ele tenta destruir a família. Se você parar para observar, nós vamos ver que a família ela tem tido problemas diários. E o que nós precisamos entender é que todos nós, seres humanos, somos e fazemos parte de uma família. Seja você filho, seja você neto, seja você avô, seja você avó, seja você quem quer que for, você veio de uma família. E se você veio de uma família, eu quero dizer que essa palavra é para você nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você olhe para o lado agora e sinta a falta de alguém da sua família. Mas eu digo para você, o Senhor vai restituir a sua família em nome de Jesus. O Senhor vai trazer de volta aqueles que estão perdidos. A Bíblia fala que a família ela é tão importante para Deus, que Ele a considera como a menina dos seus olhos. E nós temos, de certa forma, aberto mão das nossas famílias. Estudando, fazendo uma pesquisa, a gente começou a ver que as famílias têm que se comportado, em especial, falo das famílias cristãs, têm se comportado como as famílias no geral. Pais que estabelecem, que presenteiam os seus filhos com um aparelho celular, com um aparelho de tablet, com uma televisão, e a mesa da casa já não é usada por todos mais. Cada um no seu cantinho, cada um fazendo o que bem quer. Filhos, na hora do almoço, não se alimentam direito, porque estão conectados com as mídias. Perigo que nós estamos colocando nas mãos dos nossos filhos. Quando Paulo escreve o texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo assim, ele está falando assim, ora, se alguém não cuida, não tem o cuidado dos seus, os seus em especial aqui quer dizer a sua família. Ele diz assim, você tem negado a sua fé. E ele diz um pouco mais, você é comparado como um ímpio, como aquele que não tem cuidado com nada, como aquele que não tem prazer em nada. Paulo escreve a Timóteo e traz uma linguagem muito forte, irmãos. E além de forte, comprometedora. Porque ele vai dizer que você tem negligenciado a sua casa. Olha, queridos, você tem negligenciado as suas obrigações. E quando eu digo obrigação, assim, os seus compromissos como pai, como mãe, como filho, você tem negligenciado dentro da tua casa. É importante você olhar, zelar e cuidar da sua família. Em todo o tempo, em todos os momentos você está olhando pela sua família. Mas pastor, como nós vamos chegar a esse tempo de cuidar? Eu levanto cedo, eu trabalho, eu estudo, na correria da minha vida, eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, aí eu dou uma babá eletrônica para ele. Sabe, queridos, a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 e 25, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a fórmula está aqui. Construa a sua família sobre a rocha. Edifica o ensinamento aos seus filhos sobre a rocha. Tenha comunhão com a sua esposa, com seu esposo sobre a rocha. Enraizados, entrelaçados
como se fosse eu vou usar uma comparação aqui, porque eu vejo muito isso no quintal de casa, como se fosse uma soqueira de bambu. Você não consegue arrancar o bambu simplesmente puxando, se você não arrancar toda a soqueira. A família, ela precisa estar desta forma, entrelaçada, porque o vento virá, a tempestade virá, os problemas virão, e nós não seremos abalados. Sabe, queridos, se você quer realmente uma casa na rocha, precisa ouvir e praticar a palavra de Deus dentro da sua casa. Não tem como ficar revirando um lado para o outro e dando desculpa. Se você deseja que o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais da sua casa e a sua casa seja salva, você precisa obedecer a palavra de Deus. Precisamos olhar para a palavra e fazer o que a palavra nos diz. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na areia, na rocha, perdão. E por que a palavra nos dá essa orientação? Porque família é projeto de Deus. Quantos aqui gostariam de ver a sua família melhor? Melhor do que o que está? Quantos gostariam? Isso. Deixa eu dizer para você, isso é possível. Isso é possível. E a minha oração é que nesta noite você saia daqui com a proposta de que a sua família viverá bem melhor do que o que está vivendo. Sua família terá coisas bem melhor do que o que você está vivendo. Talvez você ache que está tudo bem, talvez você tenha um carro, talvez você tenha uma casa, talvez você tenha tantos bens, tenha dinheiro, mas falta a presença de Deus na tua casa. Falta o compromisso em obedecer aquilo que o Senhor tem para você. A sua família é tão importante para Deus. A sua família é tão importante para a sociedade, ao ponto de uma sociedade olhar para dentro das nossas famílias e quererem seguir exemplo de muitas famílias cristãs. A Bíblia mostra que Deus abençoa famílias inteiras. Famílias inteiras. Você não pode dizer, não pode pensar e nem imaginar que a bênção do Senhor é exclusiva para o Jorge. Quando Deus abençoou o Jorge, Ele abençoou a família do Jorge. Amém? Quando Deus abençoou o Fábio, Deus abençoou a família do Fábio. Não é exclusivamente você, não é exclusivamente você, não há exclusividade de Deus apenas para uma pessoa. Quando Deus abençoa uma pessoa, a intenção dele é que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos aqueles daquela casa. A gente olha para a Bíblia e a gente vê o Senhor chamar Noé, e o Senhor diz assim: Noé, faz o seguinte, construa uma arca, pega a tua família, constrói a arca, e depois você entra sozinho, que eu vou fechar a arca e você vai ficar ali. É assim que a Bíblia diz? Não. Entra para lá, tu e a tua família. Quando José é vendido ao Egito, quem é abençoado lá na frente? Ele e a sua família. Então não tem exclusividade alguém dizer e falar assim: olha pastor, na minha casa só eu que tenho que ser abençoado, só eu que tenho que ser agraciado. Isso são coisas do diabo na vida do crente, tentando trazer para ele exclusivismo, e isso é mentira. A bênção chegou na tua casa para todos aqueles que estão ali e para todos aqueles que estão ao seu redor, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E eu digo para você, com uma palavra profética ao seu coração, você vai sair daqui nesta noite e a sua família vai ser restaurada em nome de Jesus.
Eu falei que quando eu cheguei aqui pensando se realmente eu deveria ou não estar aqui. Mas o Espírito de Deus está aqui e Ele me confirma que eu realmente precisaria estar aqui. Queridos, lembre-se de que o Senhor tem coisas tremendas para fazer. E Ele quer começar a realizar sonhos na sua família. Palavra-chave de hoje: obedecer. Guarda isso aí no teu coração. Você vai ouvir eu falar muito sobre isso. Obedecer, obedecer. Vai inculcando isso no seu coração, obedecer. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Esposas, obedeçam aos vossos maridos. Maridos, obedeçam e respeitem as vossas esposas. E por aí afora nós vamos seguindo. Você que está anotando. Para que a minha família seja bem melhor. Para que a minha família esteja no topo da vontade de Deus. Quando Deus abençoar alguém, Ele abençoará a todos da sua casa. Quando Deus cuidar de alguém, Deus vai cuidar de todos da sua casa. Gênesis 12, 1 e 3, Deus promete abençoar por meio de todas as famílias. Todas as famílias. Olha lá, vamos ler aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Dá uma pausazinha. Abraão sabia para onde ia? Sim ou não? Ele apenas obedeceu. Ele tinha que sair da onde? Da sua casa, da sua parentela. Cortar cordões umbilicais. Vai viver a sua vida. Vai fazer o que é certo. A gente sabe que ele levou quem não era para levar, mas isso é outra história. O pastor depois já deu esse estudo para a gente. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a atitude de Abraão foi apenas obedecer. E ele continua dizendo: de ti farei te abençoarei e te engrandecerei no nome. Olha só, a bênção do Senhor está sobre aquele que obedece. E te abençoarei, se tu uma. Queridos, a gente tem ouvido falar por aí que a gente tem que começar a correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Elas que correrão atrás de nós. Mas é preciso acontecer, sabe o quê? O que nós vimos acontecer aqui hoje. Trazer a presença de Deus para o nosso meio. Trazer a presença do Espírito Santo ao nosso meio. Aí as bênçãos surgirão diante de nós. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu for para frente, se eu for para trás, as bênçãos do Senhor vão me cercar por todos os lados. Por todos os lados. Você não vai precisar correr atrás de bênção. Elas te seguirão por onde quer que você for. Você aplauda o Senhor por isso. Aleluias! Eu vou fazer comida. A bênção está ali do meu lado. Vai acontecer igual aconteceu comigo essa semana. Eu fui abrir a caixa de ferramenta. Quando eu meti a mão para abrir a cobra. Mas as bênçãos do Senhor estão sobre mim. As bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor está sobre mim. Sabe, queridos? Deus, Ele valoriza tanto as nossas famílias. E a evidência de que Deus traz as bênçãos sobre as nossas famílias, que a palavra de Deus diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seu caminho.
Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 128, verso 1 e 6. Haverá prosperidade na sua casa. Haverá prosperidade nos seus negócios. Haverá prosperidade na sua família. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor te seguirão por todos os lados. As bênçãos do Senhor vão caminhar contigo. Olha aqui, vamos terminar o texto. E abençoarei. Olha, sabe o que eu amo nisso aqui? Sabe o que eu amo? Eu nem preciso me preocupar com os meus inimigos. Eu não estou nem aí para os meus inimigos, se é que eu tenho inimigos, sem ser o inimigo espiritual. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: e abençoarei os que te... e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe, queridos, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Quantos aqui creem e querem receber essa bênção do Senhor? Amém. O Salmo 128, de 1 ao 6 diz assim: olha quantas bênçãos. Talvez algumas mulheres vão falar assim: ah não, essa aí não, passa para outra, né? Né? Mas olha só, a prosperidade do Senhor. Mas eu declaro para aquelas, a última vez que eu preguei sobre esse texto, havia uma jovem na igreja que ela tentava engravidar durante 6 anos, já tinha feito tratamento e não engravidava. E quando eu li esse texto que eu preguei, ela pela misericórdia do Senhor, chamei ela à frente, fiz o apelo, chamei ela à frente, ela foi, nós oramos. 2 meses depois ela estava grávida, e hoje tem lá um Miguelzinho na vida dela, né? E o texto diz assim: a sua mulher será como videira frutífera. Algumas mulheres vão, você sai para lá. Em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe de Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Eu já estou vendo o filho dos meus filhos. Tenho lá a Cecília, não é bom, pastor? Ver o filho dos nossos filhos, né? Os filhos ficam com ciúme, mas a gente namora mais eles do que namorou eles. Né? É que eles não lembram disso, né? Que a gente namorava eles, que abraçava, que beijava. Mas o texto diz assim: olha, as bênçãos do Senhor serão tão grandes para aqueles que obedecem, para aqueles que honram aos seus, que vocês verão os filhos dos seus filhos. Quantos aqui querem ver os filhos dos seus filhos? Amém? Obedeça ao Senhor. Ao longo das Escrituras nós vamos ver inúmeros exemplos de como Deus trabalhou através da família. Eu estou lendo algumas coisas porque eu não quero perder nada daquilo que Deus deu para o meu coração, para trazer a vocês. Vocês sabem que eu não fico lendo mensagem. Eu não gosto de ler, eu gosto de aplicar aquilo que Deus me coloca. Quando Deus, no final do livro de Deuteronômio, prepara o povo para entrar na terra prometida, Ele faz uma grande declaração impressionante. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Acho que ela também achou esse também, achou. Vamos ler aqui? Se atentamente ouvir... Maravilha isso, né? Isso tem até uma música do Nani, né? Entenda, meu irmão.
Entendam de uma vez por todas. Esse texto comprova o que nós já falamos. Pare de correr atrás das bênçãos. Muitas pessoas perguntam o que deveriam fazer para alcançar a bênção de Deus. Obedeça. Obedeçam. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Não negligencie a sua família. Porém, há uma grande questão. Há uma grande questão. Como os provocarmos, como chamarmos, como trazermos a presença de Deus ao nosso meio, como trazer as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Prepare um ambiente. Sabe aquele jantar romântico que você costuma fazer? Ou se não faz, maridos, vamos prestar atenção na vida aí, né? Essa semana, o Dia das Mulheres, não, Dia das Mães, eu fui lá no quintal, colhi umas florezinhas lá do quintal. Brigaram comigo porque eu arranquei a flor do manacá dela. Preparei um negocinho simples. Aí levei na cama e falei: filha, seu café da manhã, ovos, mamão, café. Quem mandou arrancar minha flor? Mas foi abençoada, comeu e foi muito bom. Eu falei: não, as formigas que estão cortando. Sabe? Precisa fazer um agrado, meu querido. Precisa fazer diferença. Nós vamos voltar aqui. Para que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua vida, prepare um ambiente. Prepare a sua vida. Cheguei em casa na terça-feira e falei com Tânia. Fui numa loja de Magé, vi uma calça bonitinha. Eu estava vendo as filmagens. Ou é calça bege ou é calça preta. Ou é calça bege ou é calça preta. Calça bege ou calça preta. Falei: gente, comprar uma outra calça. Aí, camisa de bola sempre vai ser. Aí eu falei: Tânia, eu vi uma camisa assim bonitinha, uma calça assim bonitinha, tá? Queria comprar para mim, mas aconteceram tantas coisas durante a semana, não deu para voltar mais a Magé. Mas aí Deus falou assim: você não precisa se vestir por fora, mas revestir-se do Espírito. Às vezes nós queremos a aparência, mas estamos vazios por dentro. Vazios. Às vezes a minha roupa é linda, maravilhosa, mas o ambiente que o Espírito precisa está sujo, está impuro e precisa ser mudado isso nas nossas vidas. Sabe, queridos, com tanto tempo de ministério que a gente tem, hoje eu vejo Deus tratar comigo de uma maneira tão diferente desses 23 anos atrás. Eu vejo Deus tratar a minha família de maneira tão diferente. Eu queria hoje que a minha filha, a minha neta estivesse aqui, porque vai ter um momento que eu quero orar pela sua família. Mas o meu filho está aqui, a Tânia está lá atrás. Mas nós precisamos obedecer. Se eu quero uma família melhor, nós precisamos obedecer. Nós precisamos colocar a nossa família num trilho, porque a sua família, ela foi lhe dada para você cuidar dela.
e não você negligenciar ela. Sabe? Segundo lugar, a sua família, ela sofre ataques constantes de Satanás, e você não percebe que isso tem acontecido. Satanás, ele tem tentado de todas as maneiras, através de tantas coisas, destruir a família. O inimigo jamais, ele nunca vai conseguir destruir Deus. Mas sabe quando você tem uma coisa que é muito especial, mas não podem atacar você e vão tentar tirar aquilo de especial que você tem? É assim que ele faz com a sua família. É assim que ele faz com a família. Sabe por quê? Porque somos família, projetos de Deus. E ele tenta destruir esse projeto. Ele tenta acabar com esse projeto de uma maneira que você nem imagina. Por isso a sua família tem se tornado alvo muito sério. E você precisa estar ligado nisso. O ataque vem por várias frentes. Eu enumerei algumas aqui. A imoralidade, relativismo moral, ideologia distorcidas, pornografia, infidelidade, a desvalorização do casamento. Gente, eu acho que eu falava isso na célula essa semana. Você pergunta a uma adolescente: você vai casar? Deus me livre. Aonde vai parar essa geração? Nós somos de tempos de geração, queridos. A minha geração, namorar não era tão rígido quanto era na geração de alguns, que só podia pegar na mão. Né, Daniel? Não era assim? Os mais experientes? Hoje em dia, as gerações estão avançando nos patamares da vida. Mas sabe aonde começa isso? No ensinamento de dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai dizer assim: isso não tem nada a ver. A sociedade vive dessa forma. A juventude todo mundo faz. Eu lembro que quando eu era adolescente, junior, sei lá, na escola ficava aquele negócio: ontem eu saí com fulano, fiz isso, fiz aquilo. E você, Fábio? Eu também fiz. Mentira, eu fiz nada. Eu fiz nada. Mas porque a gente não queria ficar atrás. Mas a geração de hoje está diferente. Quem não fez, todo mundo faz. Meninas daqui da igreja, preste bem atenção. O Senhor tem você como herança. O Senhor tem vocês como herança. Pais, ensina o caminho dos seus filhos que eles devem andar, para que eles não se desviem para a direita e nem para a esquerda. O resultado que nós temos visto nos dias de hoje são famílias destruídas, casamentos sendo desrespeitados. Quando você vê lá, fugiu o nome daquele negócio de homem que bate de mulher. Feminicídio. Eu ia falar pedofilia. Feminicídio. Quando você vê isso acontecer, isso é desrespeito, isso é abuso. Mas o que você, mulher, tem que fazer? Seu marido levantou a voz para você, não permita que isso aconteça. Marido, se a mulher levantar também, não permita. Sabe por quê? Porque passa depois de uma voz levantada, vem uma agressão mais forte, até que se chegue à agressão física, até que se chega ao homicídio. Sabe, queridos, o desrespeito dentro do casamento, os desrespeitos de pais e filhos. O pastor mandou pregar sobre família.
Pais e filhos, pais não respeitam mais filhos, filhos não respeitam mais pais. Pais aborrecem seus filhos, e a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ah, mas eu sou pai, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe não. Obedeça, ensina o seu filho no caminho que deve andar, que vai dar tudo certo, que vai correr tudo bem. E o que nós temos visto muitas das vezes são as famílias destruídas. Esteja atento, irmãos. Estejam atentos, muito atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Quando nós deixarmos de ser obedientes, nós pagaremos o preço. Eu vou andar um pouco mais aqui para a gente não estourar o nosso horário. Por último, a presença de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, ela irá fazer toda a diferença. Anota aí, a presença de Deus na sua casa, no seu lar, ela fará toda a diferença. A arca ficou na casa de Obed-Edom. Sim ou não? E eles aproveitaram o tempo que a presença de Deus estava ali. Antigamente, a gente cantava um hino que dizia: sei que estás aqui, Senhor, podes me dizer quem sou. É assim, Tiago, né? Sei que não era adorador, sabe? Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa valorizar a presença de Deus na sua família. Valorize a presença de Deus na sua família. Sabe por quê? Porque quando nós valorizamos a presença de Deus nas nossas famílias, nós estamos trazendo a bênção de Deus, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro da nossa família. Ah, queridos, João 2:2 narra o primeiro milagre, e nós não separamos esse texto porque nós conhecemos que é o casamento em Caná. Primeiro milagre. Tudo ia muito bem até que acaba a alegria. Tudo ia muito bem até que o vinho chega ao final. Mas o vinho representa a alegria. Mas imagina você, imaginemos cada um de nós, se Jesus não estivesse naquele dia, naquele casamento, aquele casal passaria vergonha, aquele pai seria ridicularizado no meio daquela sociedade, a honra daquela família seriam vistos durante a cidade, passariam na praça em frente à prefeitura, entraria no Nalim Shopping, entraria no shopping da praça, entraria onde quer que for, e as pessoas iriam dizer assim: está ali, ó, faz festa, mas não tem nada para oferecer. Ia pegar o ônibus com Jerry ia olhar e falar assim: olha lá, olhar pelo retrovisor, falar assim, passou na hora e falou assim: olha lá, sabendo que a festa da filha dele foi um arraso. Mas eu quero que você entenda que não é o comer, não é o beber que é importante, era a presença de Jesus. Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor festa, você pode fazer o que for de melhor, mas se não tiver a presença de Jesus na sua casa, na sua família, nada vai dar certo. Quando as coisas começarem a faltar, vai acabar com tudo, porque não tem a presença. Há um tempo eu venho preparando uma mensagem, e a mensagem que eu estava preparando como tema era: quem é esse? Quem é esse? Até com base no hino que se a gente canta.
Aí o pastor estava quase pronto, aí o pastor falou assim: vamos pregar sobre família? A gente tem que obedecer. E vamos pregar sobre família. Fica para outra ocasião. Mas sabe, queridos, quem é esse que está num casamento e que não permite que nada falte? Quem é esse que está na minha casa, na minha família, e que não permite que nada falte? Quem é esse que nós olhamos e vemos que é o pão, que é a luz, que é o vinho, que é todas essas coisas para a nossa vida? Jesus estava presente, sim, e Ele precisava governar aquela família naquele momento. Ele precisava cuidar daquela família. Jesus estava presente, Jesus precisa governar as nossas vidas. Ele está aqui hoje, nesse exato momento, Ele se faz presente. Mas só que tem uma coisa: na festa Ele estava, mas na festa Ele foi porque Ele foi convidado. Convide Ele para fazer parte da sua vida. Convide Ele para entrar no seu coração, na sua família. Chame Ele para que Ele possa fazer da sua casa morada, para que Ele possa sentar na mesa junto com você e com seus filhos, e na hora da refeição, seja qual for, vocês possam olhar e dizer assim: Jesus, esse aqui é o seu lugar, porque as conversas serão sadias, porque o que nós vamos falar, o Senhor pode ouvir, porque o que nós vamos comentar, o Senhor já sabe. Amados, o texto de João 2:2, ele diz que os problemas foram levados a Jesus. Chame o mestre Sala. O que está acontecendo? Acabou o vinho. Está vendo? Mas o senhor foi convidado, né? Então, o que a gente pode fazer? Seu problema precisa ser levado para Jesus. Não é para ser levado para sua amiga de salão. Nada contra salão, Dani. Né? Não é para ser levado para amiga de salão, porque o que se conversa no salão todo mundo sabe. Barbeiro também. O barbeiro também. Não é para ser levada para o amigo lá no futebol, não é para ser levada para fulano, para ciclano, para beltrano. Leve os seus problemas para Deus. Entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fala: Senhor, eu estou te apresentando o meu problema. E apresente a Ele. Sabe, amados? Mais uma vez eu falo de obediência. Os serventes obedeceram, creram, obedeceram. Da mesma forma, muitas famílias hoje precisam de muito mais de Deus, muito mais de Deus para a sua família. É o que eu declaro nesta noite. Sua família muito melhor, é o que eu declaro. Você vai entrar numa semana em que os ataques virão, mas você vai entender porque virão, porque você já sabe que a sua família vai estar se tornando 1000 vezes, 10.000 vezes melhor, e a cada dia a sua família será melhor ainda. Sabe, queridos, convide Jesus conscientemente para estar na tua família. Fique de pé. Convide Jesus conscientemente para estar no centro da sua casa. Eu queria que você estivesse pensando: tudo que foi dito aqui vem de Deus, mas a oportunidade que vem agora de mudança na sua vida. Não esconda a sua crise de Deus. Ele sabe que está em crise, mas se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Obedeça e coloque em prática aquilo que o Senhor tem dado para você. Diante daquilo que o Senhor colocou para nós, obediência é o centro de todas as coisas.
Lembre-se de que, se você crer, as bênçãos do Senhor vão te perseguir por todos os lados. Obedeça e confia em Deus. Eu quero fazer um convite. Na verdade, eu quero fazer 2 convites. 2 convites. Alguém que quer ver a sua família muito melhor, entenda o primeiro convite. Você, meu irmão, minha irmã, você que quer ver a sua família muito melhor, e que você sabe que os problemas virão, mas você vai apresentar os problemas da sua família ao Senhor. Você, pai, que quer ver a sua família muito melhor, eu quero te convidar para estar aqui à minha direita. Você, pai,